Abra sua Bíblia, por favor, no livro do Apocalipse, no capítulo 1, e nós vamos ler dos versículos 12 até o 18. Apocalipse, capítulo 1, de 12 a 18. Na semana passada eu compartilhei uma palavra aqui intitulada Vencendo o Engano. E falei sobre a importância que a palavra de Deus tem na nossa vida e como o diabo trabalha na oposição da aplicação que Deus quer trazer da sua palavra na nossa vida. Essa semana eu quero continuar falando do nosso relacionamento com a palavra, mas eu quero trazer uma outra abordagem a respeito do assunto. E para isso nós vamos ler do versículo 12 ao 18 de Apocalipse 1, que retrata a visão que João tem na ilha de Patmos, quando o Senhor Jesus aparece para ele. Ele diz: voltei-me para ver quem falava comigo. E voltado, vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros um semelhante a filho de homem, com vestes talares e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. Sua cabeça e cabelos eram brancos como alva lã, como a neve. Como os seus olhos como chama de fogo, os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha. A voz, como voz de muitas águas. Você pode repetir essa frase? Diga comigo: a voz, como voz de muitas águas. Verso 16 continua e diz: tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando o vi, caí a seus pés como morto. Porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Essa visão gloriosa que João tem revela um Jesus no formato que ele ainda não havia conhecido. O próprio apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios 5,16: se antes conhecemos a Cristo segundo a carne, já não mais o conhecemos desse modo. Mesmo aqueles que andaram e caminharam ao lado do Senhor Jesus, como é o caso do apóstolo João, que se relacionaram com o Senhor Jesus na condição de um homem, agora entram num nível, numa dimensão de revelação. João não apenas viu o Cristo ressuscitado, que esteve com eles por um período de 40 dias após a ressurreição, diz o Evangelho de Lucas e o livro de Atos, ensinando, compartilhando as coisas concernentes ao reino de Deus. Eles já descobrem um Jesus diferenciado, que aparece num lugar onde eles estão de portas fechadas, que desaparece diante dos olhos, Eles estão diante de um Senhor Jesus já diferente daquele contato que eles tinham no dia a dia, mas agora nessa visão. O que o apóstolo João vê é a glória do Cristo ressuscitado. Diante dessa visão ele diz: eu caí aos seus pés como morto. Ele tenta descrever a visão impressionante do Senhor. E ele vai dando detalhes que de fato são uma soma, eu diria, montagem de um quebra-cabeça de declarações em toda a Bíblia a respeito de quem é ele. Por exemplo, no livro de Daniel, nós temos uma visão do ancião de dias. Aqui a Bíblia fala dele, dos seus cabelos brancos como a neve, exatamente no mesmo modelo daquilo que Daniel enxergou. E entre todos esses detalhes e essas descrições desse Cristo glorioso ressuscitado, ele destaca: a sua voz era como a voz de muitas águas. E essa declaração feita pelo apóstolo João, esse reconhecimento de que a voz do Senhor é como a voz de muitas águas, não é mera poesia. Na verdade, lá no livro do profeta Ezequiel, no capítulo 43 e no versículo 2, Ezequiel contando também uma visão que teve, ele fala da glória do Deus de Israel se manifestando. Ele diz assim: e a sua voz era como o ruído. Outra versão diz como o som de muitas águas. No mesmo livro de Ezequiel, no início, na verdade, do seu livro, ele tem uma visão, e nessa visão, no capítulo 1 e no versículo 24, a Bíblia fala, ele está descrevendo os detalhes dos anjos, dos querubins que ele viu, e o texto diz assim: andando eles, ouviu o tatalar das suas asas, como o rugido ou como o som de muitas águas, como a voz do Onipotente. Várias vezes na Bíblia nós vamos encontrar a expressão voz de muitas águas, ou som de muitas águas, e nós vamos encontrar sempre uma relação disso com a voz de Deus.
Quando se fala de muitas águas, nós precisamos pensar no barulho que isso proporciona. Por exemplo, quando você está próximo ao mar, principalmente se é um lugar onde o mar é mais agitado ou se ele tiver de ressaca, o barulho das ondas ele pode nos impressionar. Quando a gente se aproxima de algumas cataratas, que o volume da água e da queda, né, são assim maiores do que o normal, isso também pode ser muito impressionante. Eu amo Foz do Iguaçu, né? Eu amo aquele cenário, eu amo aquele barulho das águas. Eu fiquei apaixonado desde a primeira vez, no início da década de 90, que eu conheci aquilo, fiquei deslumbrado. Kelly e eu fomos passar a nossa lua de mel em Foz, e sempre que eu posso dar uma esticada, eu vou. E se tem algo que eu não me canso, é de estar perto daquelas cataratas. Tive o privilégio de estar por 2 vezes em Niagara Falls, lá na divisa do Canadá e Estados Unidos. São consideradas as 2 maiores quedas do mundo. Aquele volume de água, aquele barulho é uma coisa impressionante. E Deus usa isso como uma analogia a respeito da sua voz. Eu acredito que nós precisamos entender essa analogia que Deus faz, e nós precisamos também entender qual é a aplicação prática que Deus quer trazer para as nossas vidas a respeito dessa voz. Quando a Bíblia está falando de uma voz que faz barulho, nós precisamos entender que exatamente a mensagem que está por trás disso é que Deus quer falar alto nas nossas vidas. A palavra de Deus diz, eu vou deixar para falar a respeito disso um pouco mais para o final da palavra, mas lá em 1 Coríntios, no capítulo 14, no versículo 10, o apóstolo Paulo diz, há muitos tipos de vozes no mundo. Nenhuma delas é sem significado. Então nós temos muitas vozes, cada uma tem o seu significado, mas a voz que precisa falar mais alto nas nossas vidas é a voz de Deus. Essa é a voz que deveria encobrir as outras vozes. Então, eu quero que você pense nessa perspectiva junto comigo, da palavra de Deus, né? Como voz de muitas águas, é Deus dando importância ao barulho que essa água vai fazer. A ênfase da Bíblia não é apenas quantidade de água. Você pode estar no meio do oceano, cercado de muita água, e um mar calmo, quieto, sereno, sem nenhum barulho. Quando a Bíblia está falando da voz de muitas águas, está falando do movimento, do barulho que isso proporciona, e acredito que Deus está tentando também falar do barulho que Ele quer fazer nas nossas vidas. Até porque esse barulho que Deus quer fazer nas nossas vidas intencionalmente, ele também não tem a ver com a quantidade de água. Nós também vamos falar sobre isso daqui a pouco. Tem muito a ver com o quanto a gente permite esse barulho tocar e influenciar ou não a nossa vida. Mas eu quero que você abra comigo a sua Bíblia em Atos, no capítulo 19. Eu quero trazer um exemplo do que é essa palavra fazendo barulho, falando alto na nossa vida. Atos, capítulo 19. O apóstolo Paulo está pregando a palavra de Deus em Éfeso. Alguns sinais estão acontecendo, além de curas, milagres, gente sendo liberta. Tem um episódio específico da libertação de um endemoniado que conseguiu, antes, né, desse episódio se tornar conhecido. A palavra de Deus fala, na verdade, de uma tentativa, não vou nem chamar de libertação, mas de uma tentativa de alguns exorcistas ambulantes. A Bíblia diz, eram filhos de um judeu chamado Servo. E eles vão para um homem endemoniado e dizem aos demônios, nós vos esconjuramos em nome de Jesus a quem Paulo prega. O demônio responde, eu conheço Jesus e eu sei quem é Paulo. Mas a pergunta do demônio se manifestando através do endemoniado, e vocês, quem são? E a Bíblia diz que ele deu um couro nos camaradas, estava em 7. A Bíblia diz que eles fugiram nus e feridos. Esse mico gigante que eles pagaram, né? E é impressionante, querido, eu já vi cenas do que alguém debaixo da influência e do poder demoníaco pode fazer. Não é o tipo de briga que você quer tentar vencer ou resolver no braço ou na força humana. Eu me lembro de uma experiência de um irmão que um dia falou para mim, pastor, na época eu morava em Guarapuava, estava pastoreando lá, ele falou, convidei uma pessoa assim muito especial para estar na célula e eu gostaria que o senhor pudesse vir também. Eu falei, o que tem a ver uma coisa com a outra? Ele falou, pastor, na verdade o camarada é um pai de santo aqui do bairro. E eu estou achando que vai dar ruim. Então, seria bom se o senhor pudesse nos visitar, fazer uma supervisão nesse dia, né? Ele falou, eu realmente acredito que talvez eu precise da sua ajuda. É um negócio além do que eu estou acostumado a lidar. E lá fui eu no dia.
e apareci na célula. Eu lembro que alguém passou a mão no violão, começou a primeira música. Aquele camarada que estava sentado da cadeira, irmão, foi para o chão. E ele veio escorregando, não me pergunte para explicar como, ele vem escorregando pelo chão como fosse uma cobra. Ele pega a cadeira que eu estava sentado, uma cadeira de madeira assim maciça, daquelas que alguns não levantariam a cadeira sozinho. Eu, com pelo menos uns 30 e tantos quilos a mais do que estou agora, né, sentado na cadeira, ele pega com uma mão no chão, no pé de uma dessas cadeiras, e ele levanta, dessa cadeira que eu estou, e ele levanta a cadeira inteira comigo em cima. Com uma mão, um rapaz assim, ó, um pouquinho mais gordo que esse meu dedo mindinho, e naquele momento está todo mundo olhando, assustado. Graças a Deus a gente sabe que a gente não tem que resolver essa luta na força do braço. E eu dei uma palavra de ordem no nome de Jesus, falei, antes de sair, tu vai colocar essa cadeira no lugar, e vai soltar o pé dessa cadeira agora, em nome de Jesus. Colocou a cadeira e soltou, e aí começamos o fight. Graças a Deus ele foi liberto daquelas manifestações, mas deixa eu te dizer, querido, há cenários como esse que podem ser assustadores, especialmente para quem nunca viu uma manifestação como essa. A notícia se espalhou, e a verdade é que quando a notícia se espalhou, o nome de Jesus, que Paulo pregava, se espalhou junto com o ocorrido. Porque cada vez que alguém contava, está sabendo o que aconteceu com aqueles manecos, filhos de serva, passaram por essa, disseram isso, cada vez falavam disso, né? O evangelho estava sendo pregado e anunciado junto. Isso proporcionou avanço à palavra. O versículo 17 diz, veio temor sobre todos, porque a Bíblia diz... Deixa eu ler o verso 17 de Atos 19 aí. Chegou esse fato ao conhecimento de todos, assim judeus como gregos. Irmão, numa época que não tinha jornal impresso, não tinha televisão, não tinha internet. A notícia ia de boca em boca, né? E eles conseguiam cobrir todo o território. Chegou esse fato ao conhecimento de todos, assim judeus como gregos, habitantes de Éfeso. Veio temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Agora observe, muitos dos que creram vieram confessando e denunciando publicamente as suas próprias obras. Também muitos dos que haviam praticado artes mágicas, reunindo seus livros, os queimaram diante de todos. Calculados os seus preços, achou-se que montava a 50.000 denários. Assim, diz o versículo 20, esse é o que eu quero chamar a sua atenção. A palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Quando a Bíblia fala da palavra do Senhor crescendo, não está falando da quantidade de livros do cânon aumentando. Não está falando do livro engrossando. Quando fala da palavra do Senhor crescendo, está falando do espaço de operação que ela encontra nas nossas vidas. Quando fala dela prevalecendo com poder, não está apenas falando de demônios que foram expulsos, mas das obras de Satanás sendo desfeitas na vida das pessoas. Os versículos 18 e 19 mostram isso. As pessoas indo a público, confessando seus pecados de antes, se rendendo agora à influência da palavra de Deus. Gente estabelecendo o que eu chamaria de um divórcio espiritual, numa atitude pública de arrependimento, trazendo os livros das artes mágicas que praticavam, queimando isso publicamente. O texto diz, calculado o seu valor, achou-se que chegava a 50.000 denários, ou moedas de prata. Irmão, para você ter ideia do valor envolvido, denário era o pagamento de um dia de trabalho, de um trabalhador normal. O camarada trabalhava 6 dias da semana, o 7º descansava, ele ganhava 6 denários por semana. Dos 12 meses do ano, que para o judeu todos tinham 30 dias, a média de produtividade era ganhar de 25 a 26 denários por mês. A Bíblia está falando de 50.000 denários. Só o que se calculou da quantidade de livros de artes mágicas que foram queimados. Em outras palavras, ele estava dizendo, nós estamos nos lixando por valor que isso tem, monetariamente, financeiramente falando, e estamos declarando que perdeu completamente o valor que espiritualmente tinha nas nossas vidas. O que nós temos é gente se rendendo à palavra de Deus proclamada e ensinada. E é exatamente esse o exemplo que eu quero usar do que é a palavra de Deus falar mais alto na nossa vida. Não apenas no momento da conversão, onde a gente se rende a Cristo, mas logo depois da conversão, como via acontecendo. Essas pessoas deixando que a palavra de Deus entre e ganhe cada vez mais terreno a ponto de dizer, eu vou abandonar o pecado, eu não vou mais viver nele. Eu vou romper com tudo aquilo que me ligava ao meu passado antes de conhecer a Cristo. A palavra de Deus,
ela vai entrando, moldando cada área da nossa vida. E esse é o plano e o projeto de Deus para cada um de nós. Ele quer falar mais alto, Ele quer que a sua voz fale mais alto na nossa vida do que as outras vozes. Por favor, diga amém. Mas algo que nós precisamos entender, depois de reconhecer o significado da voz de muitas águas, o quanto Deus quer fazer barulho e que a intenção do barulho é encobrir outras vozes, é um segredo em particular. Eu acredito que nós precisamos entender que nós não estamos falando apenas sobre conhecimento da Bíblia. É lógico que o conhecimento é importante, mas, e eu não quero parecer que nós estamos menosprezando, mas mais importante do que apenas ter o conhecimento, é deixar que o Espírito Santo trabalhe e aplique a palavra nas nossas vidas. Então eu quero te dar uma ilustração, porque foi a ilustração que Deus usou para me fazer entender o que eu quero falar agora. Eu fiquei muito impressionado com o que eu vi, como falei antes, já logo nas minha primeira visita a Foz do Iguaçu. Irmão, pensa numa época de chuva, pensa numa época que tinha muita água ali e o negócio era muito barulhento. Agora, por mais barulhento que fosse aquelas quedas, e a gente já consegue ouvir de longe à medida que vai aproximando, porque a gente não chega tão perto, né? Tem aquelas distâncias de segurança dos locais de observação, a gente, na hora de conversar com alguém próximo, o barulho da água está concorrendo. Mas é possível conversar. É possível falar e ser ouvido. Né? Há um tempo atrás eu estive lá em Foz do Iguaçu para gravar um dos sub-12, nossas mensagens semanais. E eu resumi essa palavra tendo no fundo exatamente essa catarata imensa lá de Foz do Iguaçu. E foi um dia que quando eu terminei de falar ali os quase 12 minutos que a gente prega, eu estava praticamente rouco, porque eu tive que me esforçar mesmo com o microfone ali, né, para concorrer com aquilo. No entanto, apesar de haver uma concorrência, porque a gente não está tão perto, ainda é possível ouvir gente em volta falando. Mas, anos atrás, quando eu pastoreava ainda em Guarapuava, eu lembro que nós fizemos um retiro na cidade do Candói, e tem um lugar ali que é a Cachoeira de Santa Clara, eu não sei se alguém conhece, mas ela não tem comparação com Foz do Iguaçu. Né? Malemar dava para dizer que é tipo um filhotinho, né, daquelas cataratas de Foz. É algo bem menor, ela não é assim tão alta, com certeza é mais alta que esse nosso teto, mas duvido que, pelo menos na minha lembrança, na imagem mental que eu tenho aqui, que ela passa de uns 10 metros de altura. E o volume de água também não se compara. É tão pouca água comparado com Foz do Iguaçu que dá para a gente entrar debaixo da queda e ficar tomando banho, aquela água despencando, batendo na cabeça, no ombro da gente, chega a doer, né? É melhor do que muita hidromassagem, mas um dia nós saímos de um retiro de jovens e antes de ir embora a turma falou, pastor, vamos dar uma paradinha, tem uma cachoeira jóia aqui, nós estamos com tempo, tem uma molecada empolgada, dá para nós tomar banho de cachoeira. Eu falei, vamos lá conhecer. E era um dia desses de verão, quente, quando a gente deu uma olhada na cachoeira, alguém falou, o gostoso é entrar embaixo. Eu falei, bora, vamos todo mundo. E nós descemos o grupo todo. E à medida que fomos chegando e entrando debaixo da cachoeira, um dos rapazes que estava conosco no grupo, ele começou a sair para o lado, né, ir para uma região um pouquinho distante da que a gente estava, alguns metros. Alguém agarrou do meu lado e tinha que gritar no meu ouvido, não deixa ele para lá, aquelas pedras são muito escorregadias, eu conheço aqui, tem gente que cai, machuca, chama ele. Irmão, quem disse que esse rapaz a 2, 3 metros de distância me ouve gritar? Todo mundo começa a gritar para chamá-lo e por causa do barulho ele não consegue ouvir a gente. Nós tivemos que encenar muito, fazer muito agito com a mão para de repente ele perceber um movimento e olhar e a gente dizer aí não, volta, volta. E eu fiquei impressionado, porque numa cachoeira tão menor do que aquela, ele não conseguia nos ouvir. E às vezes, num volume de água como aquele de Foz do Iguaçu, a gente consegue ouvir o outro. A resposta é simples. Isso tem a ver não apenas com o volume de água, mas com a distância que você está da água. E o que o Senhor me fez perceber naquele dia, tem crentes que já estão há tanto tempo lendo a Bíblia, ouvindo pregação, sendo ensinado, que em termos de conhecimento de volume de água, eles já são, né, um Niagara Falls, uma catarata do Iguaçu. Mas muitas vezes, mesmo tendo todo esse conhecimento, eles não estão vivendo próximos o suficientes, em termos de relacionamento com a palavra, a ponto dela poder encobrir as outras vozes. E às vezes você tem um novo convertido,
que a quantidade de água dele é a cachoeirazinha lá do Candói, ou um filetezinho ainda menor, mas ele se envolve tanto com aquilo. E ele se coloca num nível de exposição, que mesmo não tendo volume de outros, às vezes a palavra de Deus está encobrindo mais as outras horas da vida dele do que aquele que tem mais água. Então, mais importante do que apenas advogar o conhecimento, o estudo, a pesquisa da palavra, e repito, isso é importante. É o material que o Espírito Santo usa para trabalhar nas nossas vidas. Jesus disse, o Espírito Santo vos fará lembrar aquilo que eu tenho dito. Ele vos guiará a toda a verdade. Ele vos ensinará todas as coisas. Agora, o Espírito Santo normalmente trabalha em cima da palavra que nós colocamos para o lado de dentro. Mas não adianta colocar a palavra para o lado de dentro e não permitir que o Espírito Santo aplique isso na nossa vida. A gente precisa entender isso, que essa relação entre o Espírito Santo e a palavra é uma química explosiva. Lá em Gênesis, no capítulo 1, a Bíblia diz que o Espírito pairava sobre a face das águas, mas quando a voz de Deus é liberada, e palavra de Deus e a ação do Espírito se misturam, nós temos uma química explosiva e a criação acontece. Quando o anjo Gabriel, na anunciação, aparece a Maria, ele diz a ela, descerá sobre ti o Espírito Santo. O poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Ele está falando de uma ação do Espírito. Mas Maria naquela hora diz, cumpra-se em mim, conforme a tua palavra. E é quando se une a palavra liberada por Deus através do anjo com a ação do Espírito, que nós temos ali um milagre acontecendo. Nós precisamos entender, querido, o poder que a palavra de Deus pode ter nas nossas vidas. Além de chegar anunciando salvação para mim e para você. E é por meio dessa palavra que é crida, que é recebida, que tudo começa. Mas nós precisamos entender que tão logo a palavra de Deus entra na nossa vida, a ação do Espírito Santo também tem início. Em Efésios, no capítulo 1, no versículo 13 e 14, a Bíblia diz assim, em quem está falando de Cristo. No versículo anterior, ele termina falando de Cristo. Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Nós precisamos entender que nas nossas vidas, Deus também está tentando combinar essa química da ação da palavra que já entrou. Tiago fala da palavra em nós implantada, mas ele mostra que nós também precisamos do Espírito Santo, porque é ele que vai trabalhar e aplicar essa palavra nas nossas vidas. E quando eu falo do Espírito Santo trabalhando, aplicando a palavra, nós precisamos entender o que ela é, o que significa. Além de chegar trazendo salvação, a Bíblia apresenta, fala a respeito dela mesma, da palavra de Deus, como sendo alimento para o nosso espírito. Jesus diz, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Ele está dizendo assim como o pão, a comida natural, é necessária a subsistência, a sobrevivência do corpo. A Bíblia está dizendo que o nosso espírito também precisa de alimento. E esse alimento, para a nossa subsistência, sobrevivência espiritual, é a palavra. Além de alimentar o nosso espírito, a palavra de uma forma específica alimenta a fé. Em 1 Timóteo, no capítulo 4, no versículo 6, Paulo diz a Timóteo, você será nutrido pelas palavras de fé que pregamos. Ele chama a palavra da fé e ele fala que ela vem para nos nutrir. Porque quando escreve aos Romanos, capítulo 10, verso 17, Paulo diz, a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Cristo. Então ela é alimento para o nosso espírito, é alimento para a nossa fé. No Salmo 19, 7, a Bíblia diz, a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Ou seja, nós precisamos entender que o relacionamento com a palavra é mais do que entender quais são as regras, qual é o novo código de conduta depois que nos convertemos. Deus não está apenas querendo dizer como nós temos que viver. Ele não está apenas tentando trazer informação sobre qual deve ser o comportamento do cristão. A palavra de Deus é um agente de transformação na nossa vida. Ela alimenta o espírito, ela alimenta a fé, ela traz restauração para a alma, ela nos ensina como viver. Salmo 119, 105 diz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. É a palavra de Deus que vai apontar a forma como eu e você devemos viver, a maneira como eu e você devemos caminhar. Agora, ela é aplicada no dia a dia, na minha e na sua vida, através de uma obra do Espírito Santo. Então a questão não é só aquilo que a gente sabe da palavra de Deus sobre o que tem que ser feito. A questão é o quanto nós permitimos que Ele trabalhe em nós. Em Hebreus, no capítulo 13, no versículo 15, o autor faz menção de um dos textos do Velho Testamento
E ele aplica isso para os crentes da nova aliança, dizendo, enquanto se diz, hoje, se ouvides a sua voz, não endureçais o vosso coração. Ele está dizendo que não basta apenas de um lado Deus falar. Não basta apenas de um lado a voz de Deus se manifestar. A pergunta é como nós, do lado de cá, vamos reagir a essa palavra. O coração vai estar aberto? Vai haver receptividade? Ou o coração vai endurecer e vai se fechar? Porque o que nós precisamos entender é que é necessário mais do que conhecimento, é necessário mais do que apenas ela toque o ouvido natural. Aliás, o Senhor Jesus, por 3 vezes, só no Evangelho de Mateus, Mateus 11:15, se você estiver anotando, Mateus 13:9, Mateus 13:43, e diz, quem tem ouvidos, ouça. É lógico, querido, que a pessoa já está ouvindo ele no natural. Mas quando ele está dizendo quem tem ouvidos, ele diz, se você consegue processar e realmente escutar o que eu estou falando, dê atenção a isso. Porque a palavra de Deus não entra na nossa vida produzindo efeito, a menos que a gente se abra a ela, a menos que a gente permita que ela opere o resultado. No livro do Apocalipse, nós temos 7 cartas, dirigidas a 7 igrejas de lugares distintos da Ásia. Em cada uma delas, o Senhor Jesus, que está mandando essa mensagem às igrejas, ele termina com uma frase igual em todas elas. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O Senhor nos mostra a aplicação que o Espírito Santo quer fazer da sua própria palavra nas nossas vidas. Mas a pergunta é, como nós estamos nos relacionando? Porque mais importante do que você ter muito conhecimento de Bíblia, ter uma catarata do Iguaçu em termos de volume, é se você está se expondo a isso ou não. É se você está se colocando debaixo ou não. Porque, como eu disse, às vezes você tem um crente com muito conhecimento e que está distante. Às vezes você tem um com pouco volume de água, mas está se colocando debaixo. Agora, melhor ainda, é ter muito mais água e está bem debaixo. Agora, o que nós precisamos entender é o relacionamento. O Espírito Santo quer aplicar em nós a palavra. Semana passada eu dei um exemplo aqui, né, quando falava dessa aplicação, de como num assalto recente que eu vivenciei lá no Nordeste, enquanto a mente começa a calcular uma probabilidade de reação, né? Não houve nenhum sentimento, a paz de Deus entrou, dominou, mas a mente começou a fazer as contas. Dentro de mim veio aquela coisa que eu sabia que não era só uma lembrança. Não resista o perverso. Irmão, eu não parei naquele momento de assalto para pensar, deixa eu acessar o banco de dados da Bíblia para ver o que é que eu consigo lembrar, o que é que aplica. É algo quando eu e você estamos vivendo um relacionamento com a palavra e com o Espírito Santo, ele quer trazer instantaneamente. Naquela hora eu estava entendendo ele me dizendo claramente, não reage, fica aí de boa. E nós precisamos permitir que essa palavra encubra uma ideia maluca como aquela de reagir. Até porque na teoria, irmão, tudo funciona. Passou um filme na minha cabeça de tudo que eu ia fazer para render aquele cara. E como um filme desses que você escreve o roteiro do jeito que quer, na cabeça da gente tudo dá certo. Essa semana eu estava ouvindo outro pastor que, antes de estar no ministério, foi policial. Ele falou, Luciano, eu tive todo treinamento. E uma vez eu reagi para tomar a arma do cara. E ele falou assim, ele não me matou por misericórdia de Deus, porque deu tudo errado. Né? Ele disse, a diferença entre a teoria e a prática é gigantesca. Ele olhou para mim e falou, resumindo, graças a Deus você ouviu essa voz. O próprio fato da voz ter dito para você não fazer, me faz acreditar que ia dar tudo errado. Nós precisamos, no dia a dia, permitir que essa palavra fale mais alto na nossa vida. E ela vem por uma aplicação do Espírito Santo. Quem está entendendo, diga amém. Agora, eu mencionei antes, eu quero entrar nesse assunto agora, de forma resumida. Né? Como eu falei antes, eu escrevi um livro inteiro a respeito do assunto. E não dá para entrar em detalhes, mas eu quero falar de algumas vozes. Meu livro, Voz de Muitas Águas, cada uma dessas vozes que eu vou mencionar rapidamente, ela é um capítulo inteiro. Então, eu quero fazer só um panorama rápido e a minha intenção agora é dar um tiro daqueles de escopeta, né? Aquelas de cano cerrado que o chumbo espalha para todo lado. Se uma dessas vozes não mexer com você, provavelmente outra delas vai mexer em alguma situação que você está. Mas eu só quero tentar dar exemplos práticos de como nós temos que lidar com isso. Como eu mencionei antes, em 1 Coríntios 14:10, o apóstolo Paulo diz, há muitos tipos de vozes no mundo, e nenhuma delas é sem significado.
Quando ele fala de muitos tipos de vozes, não dá nem para pensar em tentar esgotar quantas vozes tem. Mas eu separei algumas vozes que no dia a dia elas concorrem com a voz de Deus e separei aqui apenas algumas delas. Eu quero mexer rapidinho. 9 dessas vozes diferentes de muitas outras com as quais você pode lidar. A primeira delas, em ordem cronológica, começando lá do livro de Gênesis, é a voz da tentação. A gente mexeu um pouco nesse assunto na semana passada, quando falamos de vencer o engano. O que você percebe é que Satanás, que é chamado no livro de Apocalipse de antiga serpente, o que ele vem é tentando encobrir a voz de Deus com uma distorção daquela palavra liberada por Deus. Então nós temos de um lado Eva, que já ouviu a palavra de Deus, uma instrução clara, e agora nós temos do outro a voz da tentação, que vem provocar os desejos, tentando anular a força e a aplicação da palavra de Deus que já tinha sido liberada. Infelizmente, Eva sucumbiu junto com seu marido à proposta feita. Mas o contraponto que nós temos, lá em Mateus capítulo 4 e também Lucas 4, que são os registros que nos mostram a tentação de Jesus no deserto, nós temos alguém que permanece firme na palavra e usa o tempo todo a palavra, está escrito, e o que nós percebemos é que a palavra de Deus, diferente de na vida de Eva, na vida de Jesus, ela está falando mais alto e ela encobre a tentação. Ao que eu e você precisamos entender que para vencer a tentação nós precisamos mais do que domínio próprio. Nós precisamos do socorro do Espírito Santo, que entre outras coisas, juntamente com a nossa responsabilidade do domínio próprio, mas entre outras coisas, ele traz uma aplicação da palavra. E ele quer que essa palavra fale mais alto na nossa vida. E nós temos que fazer a escolha, a quem eu vou inclinar os meus ouvidos. Qual voz eu vou deixar fazer mais barulho na minha vida. Uma segunda voz que a gente pode mencionar aqui, eu acho que ela se manifesta muito forte no dia a dia da caminhada da gente. Eu chamo e classifico ela de a voz da maioria. E eu quero te dizer, querido, que diferente do que diz o ditado, que a voz do povo é a voz de Deus, normalmente o que nós temos é o contrário, é o oposto disso. Em Êxodo 23, 2, Deus dá a seguinte instrução: não seguirás a multidão para fazeres mal. O texto diz, nem deporás numa demanda, inclinando-te para a maioria, para torcer o direito. Porque muitas vezes, em nome da aceitação, as pessoas têm aquela inclinação de vou com a maior parte das pessoas. Irmão, você percebe o quanto isso é verdadeiro. Na vida da moçada, então, quando chega aquela fase de pré-adolescência, adolescência, o anseio da aceitação do grupo é uma coisa que tem um peso enorme. Meu pai advertia a gente, eu e meus irmãos, falando de uma tal de psicologia de grupo. Ele diz, a maneira de alguém agir e decidir sozinho costuma mudar quando ele está dentro do grupo. Porque nós temos uma inclinação a seguir com a maioria. Para onde a maioria vai, nós também vamos. Irmão, deixa eu te dizer uma coisa. Mesmo que todo mundo esteja fazendo algo errado, isso não faz do errado certo. O errado continua sendo errado, mesmo que todo mundo esteja fazendo. Agora, nós precisamos permitir que a palavra de Deus fale mais alto, em vez de deixar que a voz do povo seja o que alguns dizem a voz de Deus. Isso aqui é um outro exemplo bíblico, Pilatos. Quando ele vai lidar com a situação de Jesus, Deus manda uma advertência que vem por meio de um sonho da esposa que ele tem. E a esposa manda o recado para ele, não te envolvas na questão desse justo, porque eu muito sofri em sonho por causa dele. Era uma advertência de Deus ou não era? Era. Mas a hora que a multidão começa a pedir que Barrabás seja solto e Jesus seja crucificado, a Bíblia mostra um Pilatos inclinado a agradar a multidão. E muitas vezes nós permitimos que a voz da maioria fale mais alto, quando nós temos que deixar a voz de Deus falar. Nabucodonosor levanta uma estátua, manda todo mundo se inclinar diante dela na música. E todo mundo se inclinou, menos os 3 amigos de Daniel. Como a Bíblia não menciona Daniel naquele lugar, era alguém que cuidava dos negócios do rei, viajando por muitos lugares, supõe-se que ele não estava lá. Mas os 3 amigos de Daniel, a Bíblia diz, estavam e não se curvaram. O rei vem ameaçá-los, ou se curvam ou morrem. Mas na cabeça deles, no coração deles, tem uma voz falando mais alto. Não farás para ti imagens de escultura, não as adorarás e nem te curvarás perante elas. E naquela hora o camarada está fazendo barulho,
está ameaçando matar, todo mundo já dobrou, todo mundo já curvou, mas dentro deles tem uma voz falando mais alto. E eles deixam a voz de Deus fazer mais barulho do que a voz da maioria. E eu e você no dia a dia também precisamos disso, em nome de Jesus. Amém? Um dia desse alguém falou para mim, pastor, está todo mundo divorciando. Falei, e daí? Você vai deixar a voz da maioria encobrir essa área da sua vida, ou você vai deixar Deus falar o seu... Está todo mundo sonegando. E daí? A voz do povo não é a voz de Deus. Por favor, diga amém. Além da voz da maioria, deixa eu correr aqui. A gente pode destacar a voz da dúvida. Um exemplo, eu nem vou ler o texto bíblico, eu vou citar, está lá em Mateus 24. Os discípulos estão já por pelo menos 9 horas, porque eles saíram ao entardecer. À noite tem 4 vigílias, eram 4 períodos de 3 horas. Das 6 às 9, primeira vigília, das 9 à meia-noite, segunda vigília, da meia-noite às 3, terceira vigília, e das 3 da manhã às 6, quando iria nascer o sol, era a 4ª vigília. A Bíblia diz que eles saíram ao entardecer, antes do sol se pôr. E a Bíblia diz que Jesus vem andando sobre as águas ao encontro deles na 4ª vigília, em algum lugar entre 3 e 6 da manhã. Ou seja, eles estão entre 9 a 11 horas, remando, sem conseguir sair da metade, o vento é contrário, eles estão numa angústia enorme, e no meio daquela tempestade, entre um relâmpago e outro, eles veem uma cena assustadora. Eu imagino que se você estivesse no lugar deles e visse uma pessoa andando sobre a água, que você não ia necessariamente glorificar de pé no barco. A Bíblia diz que eles começam a gritar dizendo é um fantasma. Fosse hoje em dia muito crente já estaria dizendo está amarrado em nome de Jesus. Né? A reação deles é de susto, e o Senhor tenta acalmá-los e diz, sou eu, não tem mais. No momento que ele diz, sou eu, não tem mais. O Pedro, que tinha a boca conectada no cérebro, e o cérebro na boca, pensava falando, falava pensando, ele disse, és tu, manda-me ter contigo. E naquele momento Jesus libera uma palavra e diz, vem. Eu gosto da ideia, eu vi essa declaração uma vez do evangelista Reinhard Bonk, ele diz que Pedro não andou sobre a água, Pedro andou sobre a palavra de Deus. Aliás, na pesca milagrosa foi exatamente a mesma coisa. Ele disse, Senhor, nós tentamos a noite inteira, não conseguimos nada, mas sobre a tua palavra lançaremos as redes. Agora, o Pedro, que deve ter lembrado disso, diz, manda, né? Se o Senhor der uma ordem, eu vou. E quando Jesus diz, vem, Pedro caminhou sobre aquela palavra liberada. Porque a palavra tem o poder de gerar em nós fé e resposta. Mas enquanto Pedro está agindo sobre a palavra e andando sobre ela, a Bíblia diz que ele começou a observar a força do vento, e o tamanho das ondas, e ele sentiu medo. Pensa numa voz que eu e você vamos ter que lidar no dia a dia, a voz da dúvida, é a voz da incredulidade, é aquele questionamento, eu não sei o que passou na cabeça de Pedro, porque a Bíblia não é clara sobre isso, mas eu imagino às vezes o que passaria pela minha. Eu talvez andando e vendo aquilo tudo, pensaria, andar sobre a água até vai, mas tinha que ser agora, no meio de uma tempestade, no escuro, com o mar revolto, não dava para andar de dia, com o mar tranquilo, sol, tudo claro. E naquele momento, algo passa pelo coração dele, que é mais ou menos o seguinte, vai dar ruim, não vai terminar bem. E quando ele tem medo do que pode acontecer, aquele chão começa a sumir debaixo dos seus pés. Nós precisamos entender que a voz da dúvida, ela tenta anular a fé. E por outro lado, a palavra de Deus, que é a palavra da fé, tenta encobrir a dúvida. Nós precisamos nos envolver com a palavra de Deus, a ponto de deixar que ela fale mais alto no nosso coração. Amém? Em Lucas 18, 22, 23, a Bíblia fala de um jovem rico que procura Jesus. Está interessado no reino de Deus, nas coisas de Deus. E diz, Senhor, eu quero herdar a vida eterna. O Senhor Jesus diz para ele, guarda os mandamentos. Ele diz, eu tenho feito isso desde a minha mocidade. Ou seja, o cara conhecia a Bíblia, estava tentando praticar, viver a palavra, tinha a influência da palavra de Deus na vida dele. Mas Jesus viu um anseio por algo mais. Se Deus permitir, eu não devo demorar para tocar no assunto desse jovem, eu quero compartilhar algo com vocês no outro momento. Mas Jesus olha para ele e diz, você quer ser perfeito, vai, vende tudo que você tem, dá aos pobres e me segue, e você vai ter um tesouro no céu. A Bíblia diz que o rapaz entristecido vazou, porque ele tinha muitas posses, e naquele momento, mais alto do que a palavra que Jesus está liberando para ele, a voz da ganância falou no coração. Ele não queria ter que lidar com nenhum tipo de perda, com nenhum tipo de renúncia material. Irmão, pensa numa voz instigada pelo inferno que tenta encobrir a voz de Deus. Ananias ouve de Pedro uma palavra, porque encheu Satanás o seu coração para que mentisse ao Espírito Santo.
O Espírito Santo começa a falar com Ananias a respeito da oferta que ele deveria dar. Ananias se dispõe, mas em algum lugar no meio do caminho ele começa a fazer demais as contas. A oferta parece alta, a oferta parece exagerada, o sacrifício parece muito grande, e sem que ele perceba quem está instigando a avareza e a ganância no coração, Pedro mapeia isso depois dizendo, foi Satanás. Cada uma dessas vozes, a voz da tentação, né, a voz da dúvida, a voz da ganância, cada uma delas tem uma ação maligna por trás. Ou é o diabo diretamente instigando ou usando uma estrutura onde ele reina e domina. A Bíblia diz, o mundo jaz no maligno, é por isso que a maioria se inclina para lá. Jesus diz, olha, tem 2 caminhos e 2 portas. Um é apertado e estreito, o caminho e a porta. O outro largo e espaçoso conduz à perdição. Jesus diz, a maioria está para o lado de lá. Sabe o que ele está dizendo? Se você seguir a maioria, você vai se dar mal. Cada um deles ou é uma ação direta de Satanás, ou é parte de uma estrutura, de um sistema que ele tem para tentar anular nas nossas vidas a ação da palavra. Quando a Bíblia diz que uma das sementes, na parábola do semeador, caiu entre espinhos, os espinhos cresceram e sufocaram. Jesus está chamando e aplicando aquilo depois e diz os cuidados do mundo e a sedução das riquezas. Ou seja, a ganância pode encobrir de tal forma a palavra de Deus na nossa vida que ela se torne infrutífera. E nós não podemos dar lado ou lugar à voz da ganância. Paulo diz, escrevendo em 1 Timóteo 6, 9 e 10, que alguns, na ganância de se tornarem ricos, desviaram-se da fé. O que aconteceu? Essa voz falou mais alto que a própria palavra de Deus. Uma voz que eu quero chamar a sua atenção rapidamente. Está lá em Levítico 19, 16 e 17. Levítico 19, 16 e 17. Eu quero classificar isso da voz dos mexericos. Nesse texto o Senhor diz, não andarás como mexeriqueiro entre o teu povo. Não atentarás contra a vida do teu próximo. Porque espalhar fofoca e mexerico, diz que me diz, é atentar contra o próximo. Verso 17. Ele termina ainda dizendo, Deus dizendo, eu sou o Senhor. 17, não aborrecerás teu irmão no teu íntimo. O que normalmente leva alguém a falar do outro? Esse tipo de sentimento no íntimo. Mas repreenderás o teu próximo, e por causa dele não levarás sobre ti pecado. Nós temos 2 declarações distintas, mas que podem ser fundidas. A primeira, Deus está dizendo, você não vai andar espalhando mexerico. Irmão, pensa numa área que a gente tem que tomar mais cuidado. Quando Isaías reconhece, eu sou um homem de lábios impuros, ele não está dizendo que usou uma espécie de batom radioativo, né? E agora está lá contaminado. Ele está falando dos pecados que nós cometemos com a língua. E uma das coisas que a Bíblia denuncia é essa questão de falar dos outros. Agora, além de ter uma ordem que eu não devo falar, tem uma outra ordem que diz que eu não posso levar pecado por causa do outro se eu não repreender. Deixa eu te dizer, irmão, quem dá ouvido para o mexeriqueiro é cúmplice de quem está fazendo a fofoca. Quem não repreende na hora que ele vem trazer aquela conversinha, trazer aquele veneno correndo no canto da boca, aquela linguinha bifurcada em ação, quem não se posiciona repreendendo quem fala e dá ouvidos, ele é cúmplice e ele vai levar o pecado sobre si porque não repreendeu o outro. Eu já tive momentos, hoje em dia eu estou tentando ser mais doce nessa forma, mas de confrontar duramente algumas pessoas. E eu já surpreendi alguns. Gente me procura, começou a falar mal do outra igreja. Eu falei, só um pouco. Fulano, vem cá. Ele está me falando algo de você. Que é isso, pastor? Não, você tem que falar na frente dele. Vamos lá. Vamos resolver esse negócio agora. Né? Já gerei muito constrangimento. O tempo eu já aprendi. Vamos ouvir primeiro e ver qual o nível de repreensão ou trato que a gente pode dar. Mas nós não podemos deixar que aquilo entre. Quando essa voz do mexerico começa a se espalhar, junto com ela, né, vem murmuração, vem reclamação, nós percebemos ao longo da Bíblia muito estrago acontecendo na vida das pessoas. E a ordem de Deus é que a gente não dê ouvidos a isso. Outra voz que eu encontro lá no livro de Jó, no capítulo 4, dos versículos 3 a 5, é o que eu quero classificar de a voz do desânimo. Um dos amigos de Jó diz, você tem fortalecido as mãos cansadas, os joelhos trôpegos. Você sustentou a muitos, mas agora, em chegando a sua vez, você se desanima. Sabe o que ele está dizendo? Meu amigo, você foi um instrumento para fortalecer quem estava abatido, para dar consolo. Você tinha uma palavra de Deus para fortalecer os outros. Mas agora que chegou a sua vez, aquilo que você tem não fala alto na sua vida. Você desanima. E há momentos, querido, que eu e você temos
todo o conhecimento da palavra, sobre como lidar com a situação. Nós já até usamos isso para instruir os outros, mas de alguma forma a gente parece estar paralisado quando o desânimo começa a falar mais alto na nossa vida. Nós precisamos permitir, e nessa hora do desânimo, você vê quando Elias está lá na caverna, não deixa de ser uma cadeia emocional, né? Quando ele está lá, ele começa a pedir para si a morte, e a Bíblia diz que a voz do Senhor se manifesta. Que fazes aqui, Elias? Porque mesmo quando o desânimo está falando mais alto, Deus vai tentar lutar e sobrepor e fazer com que a voz dele fale mais alto sobre essa área do desânimo nas nossas vidas. A gente pode mencionar a voz do preconceito. Muitas vezes a gente está tão solidificado em alguns hábitos ou tradições. E a palavra de Deus, querido, ela precisa quebrar algumas dessas coisas. Em 1 de Pedro, lá no capítulo 1, a palavra de Deus fala de uma maneira muito clara. Não foi com prata ou ouro que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver que herdastes dos vossos pais. Às vezes nós temos tradições que parecem intocáveis, né? E a gente cria contra tudo aquilo que fere essas tradições um preconceito a ponto de dizer, não vai poder haver nenhum barulho nessa área. Jesus fala, olha, alguns de vocês, em nome de guardar a tradição, estão invalidando a palavra de Deus, ou seja, está deixando esse comportamento anular a ação da palavra. Você quer um exemplo da voz do preconceito? Um anjo do Senhor aparece a Cornélio e diz, Cornélio, tuas orações, tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Você chamou a atenção de Deus. Mas como ninguém é salvo por obras, você mais do que as boas obras precisa da palavra de Deus. Então, os céus que estão de olho em você, na boa intenção do teu coração, vão te sinalizar como você pode receber a palavra. Manda chamar Pedro, que está na casa tal, de fulano de tal, na rua tal. E ele te dirá palavras mediante as quais será salvo você e a sua casa. Enquanto o anjo do Senhor está falando com Cornélio de um lado, o Espírito Santo começa já a ir preparando o terreno do outro lado. Ele envia pessoas que vão até Pedro. Mas antes desses mensageiros chegar, Pedro está orando no telhado e ele tem uma visão. Na visão, o Senhor permite que ele veja um lençol sendo baixado com todo tipo de animais. E o judeu vivia debaixo de um preceito da lei da velha aliança, de que havia animais puros para o consumo e havia animais impuros. No lençol veio todo tipo de bicho. E uma voz dizia, Pedro, levanta, mata e come. Ele sabe que é a voz de Deus. Mas ele está tão enraizado naquela prática da velha aliança que ele responde para Deus, de modo nenhum, Senhor. Nem você vai fazer eu abrir mão desse comportamento enraizado dentro de mim. O Senhor está falando diretamente com Pedro. Pedro, sou eu te dando a ordem. Não vou obedecer. Aí a voz diz, não chame você de impuro aquilo que Deus purificou. Lá na frente, Pedro vai entender que o zelo que ele tinha de não se envolver com os gentios, que era um preceito da velha aliança, não permitiria que ele pregasse o evangelho justamente aos gentios, os não-judeus. Porque para eles o contato, entrar na casa, comer, ser hospedado, nem se fala. Era um dos mais altos níveis de impureza. Agora Deus está abrindo a porta da salvação aos gentios, mas tem um camarada lá de cá cheio de preconceito. E uma pergunta é, até onde isso pode ou não pode nos atingir? Eu me lembro anos atrás aqui na igreja, depois que um grupo de pessoas que foram ganhas e trazidas quase que de uma vez só, que fugia ao padrão do que a gente tinha na regra, quando eles começaram a chegar e participar do culto, o irmão falou, pastor, nós temos que dar uma ajeitada nesse negócio que está virando uma bagunça. Eu falei, o que você está dizendo? Não, pastor, daqui a pouco vai ter todo tipo de gente aqui. Eu falei, o que você está querendo dizer com todo tipo de gente? O senhor não viu a turma aí que está chegando e tal? Eu falei, irmão, você acha que a igreja é o quê? Um clube que você define quem que está dentro do seu padrão, quem não? A gente está aqui para salvar todo mundo. Não, pastor, porque o senhor veja bem, talvez eu ficar desconfortável com os meus filhos e tal. Eu falei, irmão, nós temos duas soluções. Ou você entende o quanto Deus ama essa gente e nos ajuda a ganhá-los, ou você vai procurar um outro clube onde eles não entrem. Uma das duas coisas vai ter que acontecer com você. Nós não vamos defender seu clube, ele não será um clube fechado. Mas o que às vezes a gente não percebe, querido, é que um preconceito está falando mais alto que a voz que nos ordena trazer essas pessoas a um lugar de arrependimento e transformação. Quem está entendendo, diga amém. Agora, isso pode se manifestar de diversas formas, de diversas maneiras. E nós precisamos não só nos encher da palavra, mas viver um relacionamento contínuo com o Espírito Santo, para que essa palavra de Deus fale mais alto na nossa vida. A gente poderia destacar aqui a voz do medo. Alguns estudiosos dizem
que você vai achar 365 vezes a frase não temas na Bíblia. Eu falar a verdade, nunca contei para saber se o dado está certo ou não. Mas estando ou não preciso esse número, essa informação, uma coisa eu tenho certeza, Deus fala demais sobre o assunto. Não temas, não temas, não temas. Pensa numa coisa que é repetida. Em outras palavras, Deus está dizendo, não deixa o medo entrar, não deixa ele falar mais alto. Quando Jesus ouve o pedido de Jairo a respeito de tocar, de curar sua filha, ele diz, eu vou resolver o problema. Mas vem a mulher hemorrágica e fura a fila. E no tempo que Jesus perde administrando o que acontece com ela e os desdobramentos, o problema piorou. E chega a notícia para Jairo que está do lado de Jesus, esperando Jesus ir. E diz, não incomode mais o mestre, tua filha morreu. Qual foi a declaração de Jesus para ele? Não temas, crê somente. Naquele momento ele está dizendo, você tem uma palavra minha, eu vou restaurá-la. Se agarre a minha palavra. O que eu falei, o que eu te prometi, precisa falar mais alto do que essa circunstância que está tentando te amedrontar. Você quer outro exemplo? Abraão. O Senhor prometeu a Abraão um filho, através desse filho uma linhagem. O filho do milagre, que é Isaac, finalmente é gerado. Agora o menino começou a crescer. Quando está começando aquela fase de ter corpo de homem, de Abraão olhar para o filho e vislumbrar a reprodução, a continuidade da sua linhagem, Deus diz, agora pega o menino e oferece sacrifício. Abraão tem uma atitude de fé. Ele sabe que Deus não é bipolar. Ele sabe que Deus não fica mudando de ideia. E o livro de Hebreus diz que ele acreditava que das cinzas Deus poderia ressuscitar Isaac. Por quê? O que Deus falou se cumpriria e ponto final. E naquele momento ele consegue superar, dominar todos os seus medos, imaginar todos os contornos e desdobramentos diferentes, porque ele permitiu que a palavra falasse mais alto na sua vida. Em último lugar, do que eu quero relacionar, não esgotando essas vozes, nós temos a voz do comodismo. No livro de Ageu, no capítulo 1, nos versículos 2 e 4. Você vê uma nação vivendo o período pós-exílio de Babilônia. Eles tinham a responsabilidade de reconstruir o templo que estava caído. Mas a Bíblia diz que eles ficavam dizendo, não chegou o tempo de edificar a casa do Senhor. É hora de edificar só as nossas casas. Eles queriam se dedicar somente a si e não ao que Deus tinha. Pensa numa galera na zona de conforto. Pensa numa turma que está num lugar da lei do mínimo esforço, não precisamos fazer muita coisa. E de repente o Senhor começa a instigá-los. O Senhor começa a trazer uma palavra profética com a intenção de tirá-los daquele lugar de comodismo, da zona de conforto, e levá-los a um lugar de sacrifício, de entrega e de renúncia, para que a casa de Deus pudesse ser levantada e edificada. Há momentos, querido, onde, mesmo diante de uma palavra clara de Deus, a gente pode se ver diante dessa zona de conforto, nesse terreno de comodismo, onde a gente não quer obedecer. Ô pastor, esse negócio de liderar célula dá muito trabalho. Mexe comigo não. Esse negócio de discipular, cuidar de gente. Ô pastor, me deixa tranquilo. E muitas vezes nós começamos a perceber que, embora haja ordens específicas, uma palavra de Deus nos dando uma comissão, não é uma sugestão de Jesus, é uma ordem, um comissionamento para que a gente ganhe pessoas, para que a gente faça discípulos. E a igreja tem esse papel. Nós temos essa responsabilidade, palavras proféticas, de que nós vamos ganhar multidões e cuidar bem delas. Agora, muitas vezes a voz do Senhor está vindo e ela bate num bloqueio, que é uma outra voz que está falando bem mais alto, a voz do comodismo. Não deixe ninguém tirar da zona do conforto, não. Fica quieto aí. À medida que nós vamos olhando para a palavra de Deus, nós vamos perceber, vamos descobrir, áreas muito práticas que no dia a dia podem nos enredar e podem nos manter fora desse lugar que Deus tem para nós. Agora, a minha pergunta, e aqui eu concluo e termino a você. Que voz tem prevalecido na sua vida? Que voz tem falado mais alto? Eu acredito que é um chamado, um grito do coração de Deus. Eu já falei isso semana passada. Deus está nos chamando de volta à sua palavra. Não apenas a ler, não apenas a estudar, não apenas a aprender, mas muito além disso. Permitimos que o Espírito da verdade opere no nosso íntimo. Permitir que não haja lugar para o engano, onde essa voz a gente ouve, ela faz um barulho do lado de fora, mas não provoca nenhuma reação ou nenhuma mudança do lado de dentro. Nós somos chamados a agir, a viver, a nos mover sob a palavra de Deus. A nossa conduta tem que ser marcada pela palavra de Deus. E eu creio que é uma convocação vinda do Senhor, do trono de Deus,
que quer avivar nossa consciência espiritual e nos devolver a esse lugar onde a palavra de Deus vai falar mais alto. Você recebe essa palavra em nome de Jesus?